Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao tutorial do CheckBits. A gente vai começar aqui para vocês na seção da minha empresa, porque toda a estrutura do sistema, vocês precisam entender toda essa parte para vocês entenderem a estrutura do sistema, como que ele funciona direitinho, tá bom? Então, bom, vamos lá então aqui pela web, né? Então, app.checkbits.com.br. A gente tem aqui no canto esquerdo o menu Minha Empresa. Então, neste menu Minha Empresa é onde tem a configuração de vocês para vocês estruturarem toda a empresa, todo o processo. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de pastas, né? Departamentos, na verdade, no sistema são as pastas que a gente tem cadastrado aqui. Para que servem as pastas? Para separar, para segmentar. Ou seja, eu tenho pastas e tenho pessoas que utilizam o checkbits e também tenho checklists, né? Eu cadastro pessoas e checklists dentro de pastas. Então, uma pessoa para ter acesso a um checklist, ela precisa ter acesso àquela pasta. Basicamente, essa é a regra total de funcionamento da ferramenta. Mas aqui eu queria mostrar para vocês que aqui a gente consegue montar uma estrutura de hierarquia também dentro do sistema. Então a gente vai ter a pasta mãe, né? Aqui está escrito como tutorial do checkbits, mas provavelmente vai estar o nome da empresa de vocês aí, né, ou o nome da pessoa, né, que fez a contratação. Então, tutorial checkbits. A gente tem aqui algumas opções, que é copiar caminho, que depois eu vou mostrar para vocês para que serve. O botão mais aqui, que é para poder criar uma nova pasta, e o botão de editar para vocês editarem o nome, caso for necessário. Então, para criar uma nova pasta, eu escolho a pasta mãe que eu quero, então tutorial checkbits é uma pasta mãe, e clico no botão mais. Ou seja, eu vou criar uma pasta dentro da pasta mãe. Então eu posso colocar aqui, vamos supor que eu estou falando aqui de uma empresa no geral. Então eu tenho diversos setores, né? Então eu tenho aqui o setor de logística. Então eu vou criar aqui salvar. Então eu vou criar aqui, olha, pode ver que dentro de tutorial checkbits, né? Eu criei uma pasta chamada logística. Ou seja, eu fui numa pasta mãe e criei uma pasta filha, que é a pasta logística. Então, se eu quiser criar uma nova pasta filha de tutorial do checkbits, que é a pasta principal, eu tenho que novamente clicar aqui nessa pasta, igual eu estava clicado já, clicar no botão mais e poder criar aqui uma nova pasta. Então, se eu tenho aqui logística, eu posso falar aqui produção. Né? Então, aqui eu tenho um setor de produção, por exemplo. Né? Então, tem aqui produção e eu criei uma segunda pasta, ou seja, eu criei logística e produção no mesmo nível. Né? Então, essas duas têm o mesmo nível aqui hierárquico dentro da ferramenta. Eu posso vir aqui dentro de logística e criar uma nova pasta. Eu posso vir aqui, então ela se torna uma pasta mãe e eu vou vir aqui no botão mais também, ó, cliquei em logística, cliquei no botão mais e eu posso colocar aqui, por exemplo, turno A. Então eu vou separar por turnos aqui. Então vem aqui turno A, né, e aqui no caso se eu quiser criar uma nova pasta, eu venho aqui e coloco turno B. Então beleza, criei aqui turno B. Então veja que eu fui aqui e criei uma nova filha para logística chamada turno B. O que eu queria mostrar para vocês aqui? Veja que a gente tem uma estrutura de hierarquia, certo? Quem está na pasta mãe sempre vai enxergar as pastas filhas. E as filhas entre si não enxergam uma da outra. Espera aí que eu vou explicar melhor como é que é o funcionamento. Então a gente tem aqui a pasta do tutorial checkbit, certo? Então se eu fechar tudo aqui ó, e abrir de novo, eu vou ver a estrutura. Tutorial checkbits, ele vai enxergar tudo que está aqui. Ó. Se eu cliquei na setinha, eu enxergo tudo. Eu enxergo logística, eu enxergo produção, eu enxergo até turno A e até turno B da logística. Porque a pasta mãe é a pasta principal. Já quem está na pasta logística vai conseguir enxergar somente o que está aqui na pasta logística. Ou seja, eu também consigo enxergar as filhas de logística, que é turno A e turno B. Então, essa é a regra geral de funcionamento da ferramenta. Você pode ir criando quantas segmentações for necessárias, quantas hierarquias for necessárias. Por exemplo, se eu vier aqui em turno A, eu posso clicar no botão mais e fazer mais uma separação. Eu falei de logística aqui, falei de produção, gente, mas aplica para ser qualquer tipo de setor, né? Qualquer tipo do seu negócio. Então, eu posso chamar essas pastas de unidade 1, unidade 2, unidade 3, né? Caso vocês tenham várias unidades aí de empresas, né? De lojas, por exemplo. Eu posso chamar de setores, eu posso chamar de clientes, né? Então, cada pasta é um cliente diferente. Eu posso chamar até de pessoas, né? O nome de pessoas. Por quê? Qual que é a função disso? É segmentar, né? Então, eu só consigo enxergar, por exemplo, as coisas de logística, eu só consigo enxergar as coisas de produção se for necessário. Então você consegue fazer nessa questão de visualização, porque o usuário só precisa enxergar aquilo que ele precisa enxergar. Essa que é a regra que você tem que pensar aí na ferramenta para poder facilitar a utilização das pessoas. Então, é assim que funciona a criação de pastas aqui dentro do sistema. Aqui a gente tem algumas outras opções extras, né? Então, no caso, igual eu mencionei, que é editar, então eu posso vir aqui, clicar na pasta editar, eu posso mudar o nome para vou editar aqui o turno A. Então, turno A, para poder ficar mais claro, da logística. Beleza, turno A da logística.
Então, vem aqui novamente, ó, editar, turno B da logística. Ou, né, não precisava colocar da logística, podia colocar logística, turno B, turno A, enfim. Eu tenho outras opções aqui que é mover, então eu posso movimentar aqui essa pasta de acordo aqui dentro do sistema. Então eu posso escolher, eu quero movimentar o turno A da logística para a produção. Então é só clicar ali naquelas setinhas que eu cliquei anteriormente e eu posso clicar aqui em mover ou mover elementos. Mover elementos quer dizer o quê? Eu vou mover as pessoas que estão cadastradas lá, vou mover os checklists que estão cadastrados lá. Agora, se eu clicar só em mover, aí vai mover somente a pasta, tá? E aí, no caso, você tem que escolher depois como é que funciona. Então, aqui no caso, clique em mover. Então, eu cliquei aqui em mover. Na verdade, desculpa, né? Então, eu movi tudo aqui. Agora, se eu clicasse em mover elementos, eu iria selecionar quais elementos eu iria mover. Então, somente essa observação aqui, tá bom, pessoal? Então, eu movi uma pasta para dentro de outra, né? Então, se eu posso vir aqui e mudar agora o nome, só para poder ficar mais de acordo com o nosso exemplo. Então, turno A da produção está aqui. Eu posso também excluir, né? Então, eu posso excluir aqui uma nova pasta, excluir essa pasta, só que é só um ponto de atenção. Quando eu excluo uma pasta, né, vai aparecer aqui uma mensagem, olha, você vai excluir tudo, formulário, fluxo, colaborador, enfim, você exclui tudo. Então, no caso, é bom vocês entenderem e fazer a movimentação das pessoas, movimentação dos checklists antes de fazer uma exclusão, caso for necessário. Então, aqui é toda a parte de criação, edição e movimentação de pastas, tá, pessoal? Só ficou faltando aqui copiar caminho, mas ele funciona para uma funcionalidade que depois no futuro eu vou apresentar para vocês, tá bom? Então, essa é a parte aqui de criação e edição de pastas.